Tá me ouvindo agora? Eu estou dizendo que uma das vantagens do podcast é que você pode ouvir na hora que você quiser e em qualquer lugar. Coloca teu fone de ouvido e não atrapalha ninguém. E nem precisa se preocupar com seu pacote de dados, porque o podcast quase não consome internet e você pode baixar esse conteúdo quando estiver conectado no Wi-Fi. O podcast mais popular dos Estados Unidos é jornalístico do The New York Times. O The Daily é ouvido todos os dias por mais de 2 milhões de pessoas. Eu conversei com uma das criadoras do programa. No podcast, você tem a liberdade para se aprofundar no assunto pelo tempo que for necessário. Essa é uma das principais diferenças de um programa de rádio. Também perguntei qual o perfil de quem escuta o The Daily. Nosso público é formado por pessoas de várias idades, mas elas têm características em comum. São pessoas curiosas, interessadas e que querem entender melhor o que acontece ao redor delas. E é para ajudar você a entender melhor o mundo ao seu redor que, a partir de amanhã, o jornalismo da Globo vai lançar novos podcasts. Durante seu treino na academia, por exemplo, você vai poder ouvir as análises de Renata Lopretti. O governo tenta agora aprovar no Congresso... Ela vai comandar o podcast O Assunto. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é... Os episódios vão ser liberados de segunda a sexta, bem cedo, às 6 da manhã. O Assunto é um podcast para aprofundar, para contextualizar um tema quente do noticiário, para dar ao ouvinte a oportunidade de mergulhar mais fundo, não só naquela notícia, mas também na apuração do repórter, na análise do comentarista, um making-off da notícia também. Se o assunto for a reforma da Previdência, a reforma tributária, se o assunto for o sequestro na ponte Rio-Niterói, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é ir além. Mais um podcast. Vai ter podcast de saúde, curiosidades, tecnologia, cidades e notícias internacionais. Tem também sobre política, com Natuza Neri, Maju Coutinho, Júlia do Ailib e Andréa Sadi. Política, basicamente, né? Bastidores com elas que lidam diretamente com política, eu entrando lá como um elemento curioso que também quer saber e tirar dúvidas a respeito desse tema, eu acho que tornar mais palatável para o ouvinte, né? Política não é um negócio, um bicho de 7 cabeças. Podcast é uma forma diferente, nova de contar uma história, num mundo que é muito mais ocupado, num mundo que tem muito menos tempo. E é claro que o Fantástico também embarca nessa novidade. Você vai acompanhar comigo episódios semanais em que vamos mergulhar nas investigações e nas histórias fascinantes do nosso time de repórteres e colaboradores. Amanhã, o episódio de estreia é com o Dr. Drauzio Varela. Os episódios vão ser liberados toda segunda bem cedo no seu aplicativo de música favorito e também no nosso site. Então, até amanhã ou quando você quiser. 3, 2, 1, valendo!